Amém, boa tarde. Aqui em Isaías 43, 26, diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Na tradução, essa é a Almeida corrigida, na NVI diz: lembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Sabe, às vezes as pessoas, elas não prestam atenção na profundidade da palavra de Deus e a maneira que Deus nos leva a agir, nos dá direção. Um versículo como esse deve fazer qualquer pessoa pensar. Procura lembrar-me. Lembrar o quê? Tem gente que, se ele for realmente, isso aqui tem a ver, ele estava falando para o povo dele. Ele não estava falando para ímpio. Ele estava falando para o povo dele. Ele estava falando para Israel, para o povo. Um povo que ele tinha formado, levantado, salvado, que ele tinha uma obra, que ele trabalhava para abençoar. Um povo que tinha oportunidade de fazer certo. Então, procura lembrar-me. Lembrar o quê? Então, um povo que tinha oportunidade para buscar Deus, a ideia é que eles lembrassem o Senhor de toda uma fidelidade e prática de fé. Entremos em juízo juntamente. Eu vejo isso aqui muito bacana, porque na NVI diz: vamos discutir a sua causa. Então, discutir, argumentar. Cadê seu argumento? O Ezequias, quando ouviu que ia morrer, ele argumentou com Deus. Então, Deus, tu sabes que eu tenho sido fiel. Então, eu fico pensando assim, por exemplo, vamos falar esse ano. Hoje, então, vamos lembrar a Deus o quê? Tudo que nós projetamos em 2012. Aí, se você disser assim, bispo, eu cheguei depois, é uma coisa. Bispo, eu tive a oportunidade de buscar a Deus, mas eu não fiz. Então, eu vou lembrar a Deus do quê? Então, eu tenho oportunidade, eu jogo fora. Ou depois, todas as oportunidades que eu tenho, eu agarro com força. Então, eu tenho, olha, Senhor, eu não cheguei a tempo de projetar, mas eu tenho aprendido, eu tenho buscado. Ó, Senhor, no início do ano eu estava aqui, 7 semanas, 7 jejuns, e como muitos, madrugadas inteiras. Ó, Senhor, eu sei que não é por merecimento, por minha justiça, porque as minhas justiças são como trapos de imundícia. Eu sei que pela tua misericórdia, é pela fé e pela tua misericórdia. Mas, se quem planta, colhe, eu plantei fé, eu plantei fidelidade. Entende como é que é? Eu estava lembrando agora mesmo, na hora do almoço, meus filhos almoçavam comigo, com as minhas noras, e eu lembrava isso. Eles tocaram, lembrando do assunto que eu ainda contei ontem, do meu filho caçula, que nasceu com um problema no esôfago, e ele já nasceu com diagnóstico e com indicação para cirurgia. E imagina uma mãe que já vinha lutando com o filho mais velho doente. E aí tem o segundo filho e já houve que ele tem que passar por cirurgia imediatamente.
Então aquilo era algo muito forte e triste, tanto é que eu sofri muito. A minha recuperação, inclusive, desse parto, não foi nada fácil, porque emocionalmente foi um choque. E aí você tem as reações. Como é que você reage diante de situações difíceis? Você já se entrega e lamenta tudo que tem para lamentar e etc. Ou você toma a atitude que tem que ser tomada? Então aí está o resultado da vitória. Ali ainda no hospital, quando eu estava saindo na quinta-feira, eu sabia que domingo era ceia. E eu fiz um voto com Deus. Falei, ó Deus, eu não vou operar o Fernando. Eu não aceito. Eu passei a minha gravidez inteira na igreja, em jejuns, andando distâncias a pé, inchada. E sempre, nas 2 gestações, eu tive inflamação no ciático e eu arrastava a perna a gestação inteira. E eu não lamento a Deus por nada disso, não. Porque arrastando uma perna, que era a eu estava lá com aquela barriga enorme, com o meu filho mais velho. Era todo o jejum que tinha. Lá não tinha uma vez por semana em trabalho, tinha uma vez por mês. Começava às 8, terminava às 4 da manhã, eu estava lá. Os cultos que eram terça, quarta à tarde, quinta à noite, domingo de manhã e domingo à noite, que era a escola dominical de manhã e o culto que era à noite. Então, na verdade, você tinha que estar nas 2 reuniões, que era a ideia, porque de manhã era a escola dominical e à noite era o culto. Então, uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Então, tinha que estar nas 2. E muitas vezes, ali, debaixo de sol, de chuva, de frio, arrastando filho, com barriga enorme, arrastando perna. E eu falei, eu passei a minha gravidez e eu não aceito. Não está certo isso. Ó Senhor, domingo, aconteça o que for, eu não vou. Eu falei para o pediatra, eu falei, não, eu não vou. Ele falou, era melhor, ele já passa pela cirurgia e você já evita dramas e já recupera e tal. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele falou, só que é o seguinte, você não vai ter controle, porque à medida que ele mamava, ele já... E não sei se alguém já teve alguma criança com esse problema, o vômito volta com uma violência que é com um jato tão forte que vai longe. Aquilo vem com uma pressão tão grande que você não tem paz. É a criança vomitando o tempo inteiro, a cada mamada vomita tudo. Onde estiver, aquela pressão é muito forte. Então o vômito você já tem que direcionar, correr, porque aquilo vem com uma pressão muito grande. É horrível, horrível. E eu falei, não vou. E eu falei, Deus, no domingo eu vou estar no culto. Eu lembro da minha mãe falar, como você vai estar o tamanho desse corte? Eu falei, eu vou. Eu fiz um voto com Deus, que eu vou estar na reunião para tomar a ceia e apresentar o Fernando, consagrar-lhe a Deus mais uma vez. Porque eu não vou deixar ele passar por essa cirurgia. Deus não vai permitir isso. Deus não curou ele na ceia, não. Com todo o sacrifício que eu fui recuperando e etc. Quem é mãe sabe, quem já deu à luz sabe qual é o processo de uma recuperação de um parto.
Mas eu estava lá no domingo. Foram 40 dias até o último vômito, a última reação que ele teve durou, no total foram 40 dias. E durante os 40 dias, eu lutei com toda a força da minha vida, não aceitando, e ele vomitando, e eu dizendo, não, ele não vai passar pela cirurgia, ele vomitando, e eu dizendo, ele não vai passar pela cirurgia. Eu sei que você está curado, Fernando. Eu falava com ele, aquele bebezinho, eu falava, eu sei que você está curado, meu filho, você não tem nada. Então, eu pude, ao longo da vida, e tendo histórias com Deus, como quando eu já contei para você que a panela de pressão estourou na minha casa, com gordura quente, eu me queimei, fui parar na ala de queimados da Santa Casa. O sofrimento era tão grande, que eu achei que eu não ia sobreviver. Tanto é que quando eu estava sendo levada e deixando meus meninos com a minha mãe, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, cuida deles, porque eu tinha medo deles ficarem, eu muito nova na fé, e eu falei, mãe, eu não sei se eu vou voltar, mas não deixa os meninos, cuida você deles, cuida de você, não deixa os meninos. Porque eu sabia que se eu não estivesse ali, só Deus para ter misericórdia e ela ali para cuidar. E eu fui indo para aquela ala de queimados, entrei ali e começou um sofrimento sem medida. Como eu disse, eu teve necrose no pé, no dedo e uma luta. E eu falei com Deus em meio àquele sofrimento, que quando eu já recebi alta e fui para recuperar em casa, quando eu tentei botar o pé no chão, que tinha formado uma pelezinha fina, eu lembro de escutar o estalo que deu da pele, que era muito fina, que estourou e o sangue desceu, e eu perdi aquilo ali, porque eu não aguentava depender. Para tudo, eu não podia andar. As pernas, os pés, tudo queimados. Eu não podia andar. E naquele momento, a luta foi tão grande que eu tinha um bebê de 3 meses, eu tinha um de quase 3 anos, ia fazer 3 anos. O estresse foi tão grande que o meu cabelo foi caindo. Aí eu fiquei com falhas na cabeça, eu fiquei magrinha, sem cabelo. Muito pouco cabelo, não totalmente, mas um pouco, várias falhas, de tanto estresse, que tinha acabado de dar à luz, que já foi aquele estresse do parto, do Fer com o problema, acontece aquilo, eu naquela ala de queimados, cada dia tinha que ir para o centro cirúrgico diariamente. Então tomava anestesia geral, voltava, vomitava 24 horas, porque aquilo era anestesia. Hoje em dia os anestesistas têm uma preparação e tanto, antes não. Aquilo fazia do jeito que dava, os efeitos eram insuportáveis. Hoje eles têm técnicas que você volta muito bem, não tem, muito difícil ter vômito, mas naquela época não estava nem aí. Eu acho que não tinha, não tinha esses avanços. E você voltava mal demais, porque tinha que fazer toda aquela raspagem, daquele tecido necrosado da queimadura. Aí passava, além de vômito, aquela dor infernal, porque no raspar aquilo voltava a carne viva, aquela coisa horrível. Bom, ali eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me pôr de pé sem perder esse dedo, que eu não aceito, e voltar a andar, porque eu queria a minha independência, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na igreja te glorificar. Quando eu consegui de verdade firmar a perna, o pé, foi só com o calcanhar,
Então eu fui assim, imagina uma pessoa andando só com o calcanhar, aquele pé para cima, não tem nem jeito. Consegui pegar o carro, dirigir com o calcanhar, descer descalça na frente da igreja e entrar. E as pessoas diziam, mas você não pode fazer isso. Eu disse, posso, porque a primeira coisa que eu disse, quando eu firmasse meus pés, a primeira atitude que eu teria, seria entrar no culto, na igreja, para agradecer a Deus, porque então eu saberia que eu nunca mais voltaria para aquela cama que eu não queria. Aquilo não tinha nada a ver comigo, ficar ali em recuperação, não tem a ver comigo. E Deus me restabeleceu, e eu fui recuperando, e enfim. Ficou mais um milagre, porque eu não tinha como sair de lá sem ter perdido pelo menos um dedo, que é o que não tinha recuperação para ele. Não tinha. E Deus mudou aquilo, completamente. Então, você vai construindo uma história com Deus. As dores, elas vêm. Mas, sem dúvida nenhuma, eu não teria a fé, o espírito, porque nessas guerras, você tem as escolhas, 2 caminhos. O bem ou o mal. Você escolhe reagir em Deus, ou você escolhe se entregar? Então, nessas guerras, quais foram as minhas escolhas? Reagir, através da fé. Reagir em Deus. Decidir lutar com Deus. E não me entregar. Até porque eu sabia, eu já tinha consciência, eu pensava, se Deus não me tirar disso, quem vai tirar? Não tinha o que fazer. Não havia para onde correr. Só Deus podia fazer na minha vida. E era uma coisa que acontecia, uma outra, e eu tinha oportunidade de reagir, ou me entregar. E ali eu mostrava a minha fé. Às vezes nem sabia muito bem o que fazer, eu sabia que eu tinha que reagir. Dentro de mim, eu tinha que reagir. Tinha que reagir. E à medida que eu fui reagindo com as escolhas certas, que a escolha certa sempre é lutar com a fé. Sempre é você lutar. Então, eu vou botar meu pé no chão, meu Deus. Eu sei que eu vou botar meu pé. E a primeira coisa que eu vou fazer é um voto com o Senhor. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou ao médico, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou entrar no templo para te agradecer. Vai ser o primeiro lugar. Quando eu firmar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. Porque a partir daquele momento eu nunca mais vou voltar para essa cama. E assim eu fui agindo. E assim eu fui reagindo. Então, ao longo da vida, procura lembrar-me, ó Senhor, eu estou com esse problema, mas lembra quando eu estava com aquele problema, que eu reagi assim, o Senhor me deu vitória? O Senhor é o mesmo. Assim eu agi com Deus. Quando o Murilo estava com o braço naquele estado, arrancado no hospital. Eu passei tudo a minha vida, ó Deus, quando eu estava lá, quando eu estava aqui, assim, ó, o Senhor, eu reagi assim, o Senhor me deu vitória, o Senhor agiu na minha vida. Esse ano, nós entramos, ó Senhor, eu não aceito um ano ruim, eu não aceito terminar sem vitória, sabe por quê? Porque em janeiro, fevereiro, enquanto muitos estavam fazendo 500 mil coisas, eu estava aqui, no jejum, na oração. Você tem crédito com Deus. Eu estava buscando o Senhor. Eu estava a madrugada inteira, eu estava te buscando. Procura lembrar-me, ó Senhor, eu fiz, está aqui meu projeto. Eu projetei ao Senhor, meu Pai. Cada um fez o seu, colocou. Eu projetei, então eu quero as minhas vitórias, porque quem pede, recebe. Ó Senhor, eu quero o meu, está escrito, aquele que perseverar até o fim vai vencer. Eu quero vencer. Eu estou perseverando. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito ou que eu mereço, não. Mas o Senhor é um Deus que responde. O Senhor não pode ir contra a sua palavra. O Senhor não pode. Então eu estou lembrando ao Senhor que eu tenho lutado, eu tenho feito as escolhas que a tua palavra diz que são as corretas. Que é perseverar no Senhor. Que é continuar na tua presença.
Então, apresenta as tuas razões, entremos em juízo juntamente. Vamos discutir a sua causa. Vamos discuti-la. Aí, o que é discutir? Você está aqui, ó, apresenta os teus argumentos. Você tem argumentos. Eu não desisti da fé. Quantas pessoas que já estiveram com você buscando a Deus não estão mais? Eu não sei nem quantas pessoas que cruzaram o meu caminho ou que começaram comigo no mesmo tempo. Já era. Por quê? Porque quando elas se depararam com problemas, elas fizeram as escolhas erradas. Elas podiam ter feito as escolhas certas, fizeram erradas. Nós temos oportunidade de fazer as escolhas certas, mas muitos fazem as escolhas erradas. Não aguenta, não tem paciência, não tem perseverança, não aguenta esperar, não quer esperar por Deus. Não quer confiar em Deus. Ele acha que desistindo vai ser melhor para ele. Ou que se Deus não fez, não vai fazer mais. E não é assim. Apresenta as tuas razões, apresenta os seus argumentos, para que te possa justificar. Deus quer nos justificar. Deus quer agir na minha vida e na sua. Deus quer. Mas e aí? O que cada um está diante das guerras, dos momentos difíceis? Como é que você está se relacionando com Deus? Como é que você está reagindo diante das situações? Você simplesmente se entrega e espera que alguém lute por você, ou você decide, não, Deus espera que eu lute. Deus espera que eu tenha como argumentar com Ele, uma história construída com Ele, como argumentar com Ele. E é isso que tem que entrar. Muitas pessoas não têm construído uma história com Deus. Elas não têm. Porque elas até hoje não aprenderam a ter um relacionamento com Deus. Elas têm um relacionamento com a igreja, com o pastor, com os membros. Elas têm um relacionamento, elas se relacionam de várias maneiras com várias pessoas, situações, mas não com Deus. E a pessoa tem que entender o seguinte: eu estou na igreja, eu conheço pessoas, eu gosto do pastor, da bispa, mas eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Acima de tudo, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Porque ninguém pode nos dar vitórias, nos salvar, nos libertar, nos livrar de situações impossíveis. Sabe, ninguém. Ninguém é capaz de nos entender como Deus, de nos ver como Deus, de nos amparar como Deus. Ninguém. Eu me considero um anjo da igreja, uma líder, que não negligencia, pelo menos eu luto para não. Eu luto, eu estou sempre. Se eu for orar, tá? Meus filhos, minhas noras que sabem disso, as pessoas que estão comigo. Se eu for orar para abençoar o alimento, eu peço para Deus abençoar o povo do ministério. Toda vez. Senhor, abençoa, vamos almoçar. Senhor, abençoa o alimento, que nos faça bem. Obrigada por tê-lo, por ter saúde para comer, por ter o alimento. Obrigada, Jesus. Senhor, agora eu peço, cobre meus filhos com teu sangue, cobre as pessoas que trabalham comigo, visita todos os tempos e abençoe, visita cada membro do Ministério Mudança de Vida e dá força agora. Então, se eu vou orar para a refeição, eu lembro dos membros. Eu lembro de você, ainda que eu não toque no teu nome, eu lembro de você. Visita, Senhor. Eu vou deitar para dormir, a mesma coisa. Eu estou de madrugada buscando a Deus, a mesma coisa. Eu me levanto, Senhor, eu preciso de um dia abençoado, eu preciso de força, eu preciso de direção. Ó, Senhor, eu apresento a Deus a tudo. Ó, Senhor, eu preciso fazer isso, isso e isso. Algumas coisas parece que é impossível fazer hoje, mas eu preciso fazer. E eu te peço, abençoa isso, abençoa as pessoas que o Senhor colocou para eu cuidar. Abençoa os nossos membros. Abençoa todo o povo do Ministério Mudança de Vida em todo lugar. Então, eu considero que eu não negligencio. Mas o que eu quero mostrar? Só que eu não tenho o poder
de estar lá presente na dor, como onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Quem é Deus? Então, se você não tiver um relacionamento com Deus, tudo pode fracassar. Você não pode, você tem que ter um comprometimento com a obra, com a igreja? Tem. Você tem que ter um comprometimento com as pessoas que estão com você? Tem. Mas, acima de tudo, o teu relacionamento e o seu nível de comprometimento com Deus tem que vir sempre em primeiro lugar. Até porque é através desse relacionamento que você tem com Deus que você vai conseguir se relacionar bem com tudo, com a igreja, com as pessoas, com a família. Porque a gente, antes da gente conhecer Jesus, a gente fazia aquilo que a gente tinha aprendido com os nossos pais, com as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Hoje nós fazemos o que nós aprendemos com Jesus. Hoje você faz o que você aprendeu com Jesus. Então, muitas pessoas até hoje, elas só fazem aquilo que elas aprenderam com os pais e com a vida. Hoje nós fazemos, acima de tudo, o que nós aprendemos com Jesus. Então, aquilo que nós aprendemos com nossos pais, que nós entendemos através da palavra que não estava certo, nós mudamos. Aquilo que nós aprendemos com o mundo, com as pessoas que cruzaram o nosso caminho, que não estava certo, nós mudamos. Então, como é que nós nos relacionamos com as pessoas, com o mundo? De acordo com aquilo que nós aprendemos com Deus. Muitas pessoas hoje, elas só fazem aquilo que elas aprenderam, não sei com quem. Se foi com os pais, com os amigos, com o mundo, com as influências. Mas nós temos feito aquilo que nós temos aprendido com Deus. E é isso que faz toda a diferença. Você pega Deus como a sua maior influência. Porque liderança nada mais é do que uma coisa chamada influência. Então, por que Deus é o meu líder máximo? E por quê? Porque Ele exerce total influência sobre a minha vida. Liderança é influência. Quando você é influenciado por alguém, de alguma maneira, ainda que a distância, aquela pessoa está te liderando. Ela está formando a sua opinião, ela está te conduzindo. E muitas pessoas são lideradas por pessoas sem a menor capacidade e condição, porque ela é influenciada por aquela pessoa. E liderança é influência. Influência é liderança. À medida que você passa a ter influência, você está liderando. Porque as pessoas estão, através daquela influência, elas estão conduzindo a vida delas. E muitas estão conduzindo muito mal por causa de más influências. Elas estão sendo lideradas e têm deixado que lideranças, as piores, conduzam a vida delas. Infelizmente. Tem gente que forma a opinião dela da pior maneira, da pior forma. E Deus é o nosso líder máximo. Ele deve exercer total influência sobre a tua vida. O que Ele pensa, o que Ele determinou, é o que deve prevalecer na sua vida. E à medida que você entende tudo isso, e vai construindo um relacionamento com Deus, você passa a ter uma história com Deus. Você passa a ter história. História com Deus, uma vida com Ele. E aí, quando chega um momento como esse, Senhor, cada ano nós temos que ter projetos, sonhos, metas, objetivos. E aí chega num jejum como esse. Procura lembrar-me. Eu tenho muita coisa para lembrar, sim. Apresenta as tuas razões. Eu tenho razão, então eu vou mostrar. Se o Senhor está falando para eu apresentar a minha razão, eu vou apresentar a minha razão. Jesus, é o seguinte, eu tenho te buscado. As pessoas não querem pagar preço pelas coisas. Esse é o maior problema do ser humano hoje. Elas querem as coisas rápidas, sem sacrifício. Então ninguém quer pagar preço por nada.
É por isso que fica a vida das pessoas, normalmente, é uma vida bagunçada, indisciplinada, com coisas começadas e não terminadas. Porque não tem, para você construir uma vida bem construída de verdade, você tem que pagar preço. É aquela renúncia que não é fácil, é aquele perdão que não é fácil, é aquela se humilhar para uma coisa que não é fácil, é calar, é aguentar, é perseverar quando tudo é contrário. Quando tudo que está ao teu redor é contrário. Tudo está. Tudo, para onde você olha, é contrário. Não há esperança. Não há. E você continua ali. Aí sim. Ezequias, você vai morrer. Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Ele apresentou a razão dele. Por que eu não devo morrer? Porque eu tenho sido fiel, eu não quero morrer agora. Eu vejo isso como incrível. E ele chorou a Deus e o Senhor falou, volta lá e fala para ele, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu te sararei. É incrível isso, foi assim. Por quê? Porque Deus sabia. Apresenta as tuas razões. Aqui, Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. E vamos discutir a sua causa. Eu tenho sido fiel. E é verdade, porque ele tinha feito coisas que ninguém tinha feito até então. Ele tinha derrubado os altares, restabelecido o culto ao Senhor e etc. Ele tinha feito coisas que muitos reis não tinham feito até então. Eu tenho sido fiel. Quer dizer, eu não quero morrer agora, eu quero viver mais. Volta lá, Isaías. Fala para ele. Eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu te sararei. E sarou mesmo. E deu a ele mudou toda a situação. Completamente. Então agora, aqui. Você tem buscado a Deus. Você fez seus projetos para esse ano. O ano não acabou. Nós temos muito tempo para lutar e para vencer. Apresenta as tuas razões. E se você julgar que não tem nenhuma, começa a construir uma história com Deus, em cima de tudo que eu estou falando. Decida construir uma história com Deus, de fidelidade, conversa com Deus e seja sempre sincera com Deus. Fala a verdade. Ó Senhor, não tô, faz igual o Paulo fez, miserável homem que sou. O que quero fazer não faço, o que não quero faço. Teve um momento da vida dele que eu acho que a guerra da carne com o espírito era tão grande que ele chegou a usar essa expressão. Está escrito assim, miserável homem que eu sou. Quer dizer, que coisa, meu pai, eu quero fazer certo, não estou conseguindo, mas eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir, porque tem coisa na vida da gente, que tem momentos assim que você fala, meu Deus, que dificuldade para fazer isso. Eu tenho que fazer, mas parece que eu não estou conseguindo. Não é isso? Miserável homem que eu sou. O que quero fazer não faço, o que não quero faço. Quer dizer, eu quero te agradar, meu Deus, e parece que não estou conseguindo fazer exatamente o que tenho que fazer, e o que eu sei que não é da tua vontade, eu estou fazendo, eu não posso. Miserável homem que sou. Eu não quero, não tem que ser assim. Então a gente tem que ser muito sincero com Deus. Senhor, essa parte da minha vida está um drama. Isso aqui está difícil, eu preciso da tua ajuda, sabe por quê? Porque eu não quero te desagradar. Eu quero fazer o que é certo. Então construa uma história, para que você sempre tenha razões, você possa apresentar. Procura lembrar-me. Ó Senhor, eu projetei e eu tenho colocado diante do Senhor. Tudo eu tenho colocado diante do Senhor. Tudo. E eu não tenho colocado na mão do Buda, na mão do Krishna, na mão do não sei de que Deus por aí. Eu tenho colocado nas tuas mãos. Eu não tenho colocado na mão do fulano, do cicrano, do beltrano. Eu tenho colocado nas suas mãos. É nas tuas mãos que eu tenho colocado. Então eu estou lembrando, Senhor, que eu tenho colocado a minha vida, meus sonhos nas tuas mãos. Eu não tenho buscado a mão de outro, mas do Senhor. E aqui estão as minhas razões, ó Senhor, eu tenho com todas as minhas fraquezas, eu tenho buscado, Senhor. A minha vida eu estou gastando no Senhor, eu estou na tua presença.